Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, quem teve a oportunidade de ver o noticiário ontem e hoje deve ter ficado orgulhoso do Brasil e, ao mesmo tempo, preocupado com o Brasil. Sobretudo quando a gente vincula o que viu ontem e hoje com o que a gente viu ao longo da semana. O que eu falo que nos deixa orgulhosos, sobretudo hoje de manhã, como eu vi na televisão, é a quantidade de obras que esse país está fazendo, de tamanhos grandes, visando a Copa do Mundo. Presidente, pai, é incrível que o Brasil seja um país capaz de mobilizar tantos recursos de uma maneira tão intensa, tão competente do ponto de vista da engenharia, para que nós tenhamos, daqui a 1000 dias, por isso o noticiário, faltam 1000 dias, para daqui a 1000 dias termos a realização desse que é o maior evento esportivo, talvez não no tamanho que as Olimpíadas são maiores, mas do ponto de vista de mobilização humana em todo o planeta, que é a Copa do Mundo. Eu fiquei orgulhoso, ao mesmo tempo preocupado. Preocupado porque se a Copa é daqui a 3 anos, 1000 dias, até menos, 2014, daqui a 15, 20 anos, os indicadores que nós temos hoje da educação, transmitidos com base no Enem, são trágicos. E aí vem o constrangimento, eu diria até uma certa vergonha, de vermos que os recursos que nós temos para usar para fazer a Copa não são usados para fazer a escola. Por que é que nós todos ficamos nessa até ufanismo, alegria, mobilização para realizar esses 1000 dias que faltam para a Copa e nós não gastamos tempo necessário para analisarmos os 5, 10, senador João Dorval, 15, 20 anos que faltam para que a geração atual de crianças chegue à vida adulta preparada para enfrentar os novos tempos. Na mesma semana em que o Brasil comemora os 1000 dias que faltam para a Copa do Mundo e mostra a pujança desse país para construir tantos estádios gigantescos, belíssimos, a tragédia da educação, apresentada pelos indicadores do Enem, passam quase desapercebida. E se fala dele, é apenas como os indicadores. Senador, nenhuma medida foi tomada visando corrigir isso. Não vimos a presidenta Dilma convidar um grupo de 20, 30 senadores para discutir o que é que a gente faz, por favor, para resolver o problema da educação. Não vimos uma reunião de ministérios, não vimos uma reunião do Conselho da República, que é um conselho previsto na Constituição para ser convocado em caso de risco que a nação atravesse, e a nação está em risco diante dos resultados mostrados pelo Enem. Nós não vemos uma mobilização para corrigir isso. Nós vemos festas hoje porque faltam 1000 dias para a Copa. Nós vemos pujança para a construção daquilo que é preciso para a Copa, no mesmo momento em que sai o resultado do Enem e que centenas de escolas, dezenas de milhares de professores estão em greve com as escolas paradas. A gente não vê mobilização, a gente não vê afã de corrigir isso, a gente não vê um esforço para fazer com a educação brasileira o que nós fizemos 50 anos atrás para construir essa cidade de Brasília, ou agora fazemos para construir os estádios da Copa, e não só os estádios, e os trens que vão levar, e os aeroportos, e todas as obras necessárias. Por quê? O nosso país se envolve dessa forma e usa sua força, sua pujança para realizar uma coisa ótima, fundamental, bonita, nobre, que nos entusiasma, que é a Copa do Mundo, mas não fazemos nem isso aqui para corrigir a situação da educação das nossas crianças. Por quê? Onde foi que a formação nossa de brasileiros, povo e líderes, errou? Onde foi que nos desviamos ao ponto de dizer tudo que é preciso para a Copa, nada do que é preciso para a escola? Onde é que nós erramos? E o grave
é que não seria difícil fazer para a educação o que está fazendo para a Copa, senador João Dorval. Não em 3 anos, não em 1000 dias, e mais tempo. Os próprios resultados do Enem permitem mostrar onde está a solução. Uma solução seria dizer, vamos deixar todas as escolas sejam privadas porque elas são boas. Só que isso seria a solução para uma pequena minoria de pessoas que poderiam pagar a educação de seus filhos. Logo, essa não é a saída. A privatização das telecomunicações resolveram dar um telefone a cada um. A privatização da escola não resolverá, porque as escolas custam caro. Não há educação boa, barata. É preciso o povo brasileiro se convencer disso. Com menos de R$9.000 por ano para cada aluno, não há como ter uma boa educação. E as escolas particulares boas, elas cobram R$12.000 por ano. Algumas mais do que R$12.000 por ano. E os pais ainda têm que fazer atividades extras de ginástica, karatê, inglês, francês, para poder completar. No Brasil, um jovem, até o final da sua formação, custa mais ou menos R$250.000 de educação ao longo, digamos, de 20 anos de escolaridade, dos 4 aos 24. Isso dá um valor muito alto. Nós não temos como pensar em educação boa, barata, mas é muito mais barato do que manter as pessoas que não tiveram alternativas na vida e caíram no crime, mantê-las na cadeia. Não é muito mais caro do que aliás, é mais barato do que o que custa não ter dado educação, pela ineficiência, pelo despreparo, pela incapacidade de inventar produtos novos que cheguem na economia mundial, no lugar de continuarmos sendo produtores de bens primários ou indústria mecânica antiga. Custa muito mais caro não dar educação boa para todos do que dar educação boa para todos. E onde é que está a solução? Vejam o Enem. Se a gente pega os resultados do Enem, a gente vê que das 100 melhores, vamos pegar das 100 melhores escolas do Brasil, são 200.000. Então, quando a gente pega 100, é porque são as melhores mesmo. Dessas 100, nós podemos dizer que 13 são públicas. 13 são públicas. É pouco, não é? Muito pouco. Mas o que é interessante é que dessas 13, senador, 12 dessas 13 públicas são federais. Está aí a solução. A solução está em colocar escolas federais. Porque os municípios não têm condições, porque os estados não têm condições, só a União tem condições. Nós não podemos continuar imaginando que vamos ter a solução para as nossas escolas a partir do município. Das 300 primeiras escolas, 28 são públicas. Dessas, 27 são federais. A solução está aí. A solução está em ampliar o número de escolas federais nesse país. A solução está em fazer com que todas as escolas públicas desse país sejam federais, como o Colégio Pedro II, como as escolas técnicas, como os institutos de aplicação, como os colégios militares. E quando a gente põe esse número aqui, a gente não está dizendo que o número delas é pequeno. São apenas 300 escolas federais, entre algumas milhares de particulares, entre centenas de milhares, que são 200.000, no total das nossas escolas. E, senhor presidente, isso é absolutamente necessário, porque o Enem não mostra a real dimensão da tragédia educacional. Sabe por quê? Porque o Enem só mostra as notas baixíssimas dos que terminaram o ensino médio. Os que não chegaram lá nem entram na contabilidade. Imagine, e são 64% dos alunos, imagine se a gente desse nota 0 a 64, a 60.
e calculasse a média com as notas apenas de 40. As notas desses 40 já é baixa, já são reprovadas as escolas. Agora imagine se a gente colocasse as 100, incluindo 60 com nota 0. A média caía para metade. A nota ia ser 3. Onde vai um país cujas notas médias das escolas estão em 3 de 0 a 10? Onde vai esse país? Vai para um abismo do atraso, vai para o abismo da desigualdade, porque nós sabemos que no mundo de hoje o que define um país ser avançado ou atrasado é o grau de educação das suas crianças, a qualidade das universidades que essas crianças educadas provocam e a quantidade e competência dos institutos de ciência e tecnologia que essas faculdades permitem. É essa cadeia, escola boa para todos, alguns muito bons nas universidades e os melhores ainda nos centros de ciência e tecnologia. O futuro vem daí. Mas não é só o futuro que está ameaçado do ponto de vista econômico, é o futuro do ponto de vista social, porque está provado que o que causa a desigualdade hoje é a desigualdade educacional. A desigualdade social vem da desigualdade educacional. Houve um tempo que ser rico ou pobre dependia de ter terra ou não ter terra. Quem tinha terra era rico, quem não tinha terra era pobre. Depois houve um tempo em que ser rico ou ser pobre dependia do capital, dinheiro, para investir em máquinas, em equipamentos. Não é mais assim. Ser rico ou ser pobre hoje depende de ter conhecimento ou não ter conhecimento. Tem exceções, obviamente. Aqui e ali tem um senhor que não estudou e que tira na loteria, mas é muito raro. Aqui e ali tem um senhor ou uma senhora que estudou, cada um deles, e teve má sorte na vida. Tem. Alguns até estudam muito e morrem antes do tempo. Mas aí é o acaso. Na média, o que faz uma pessoa ter sucesso ou não ter sucesso é o grau de conhecimento que ele tem. E isso é que aproxima socialmente a sociedade. O berço